Graça e paz, irmãos. Nós estaremos agora fazendo o nosso devocional da noite e eu quero falar com os irmãos, partilhar um tema que eu acho muito pertinente. É a providência silenciosa. Mas o que é providência? Providência, meus irmãos, é a maneira santa, sábia e poderosa de Deus de governar o universo e as suas criaturas. Então, a providência de Deus nos ensina que Deus está governando sobre todas as coisas, que Deus está no controle de tudo. E silenciosa, porque nem sempre conseguimos ver nitidamente a mão de Deus providenciando essas coisas. Às vezes parece que Deus governa o mundo de maneira oculta. E isso pode ser visto, acho que de maneira mais clara, no livro de Esther. Esther é uma judia que está cativa no reinado de Assuero. Era um grande reinado naquela época, um dos maiores impérios da história. E Israel está ali. Israel está prestes a sofrer uma ameaça de extinção. Há um homem na corte de Assuero que não gosta dos judeus. Então, Israel está ameaçado de extinção, porém, tudo isso está dentro da providência bendita do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Esther, mesmo que o nome de Deus não apareça lá, mesmo que não exista profetas, sacerdotes, reis, como instrumentos da antiga aliança, que Deus usava para se comunicar, guiar, governar o povo, Israel está cativo, como nós falamos, nós vemos nitidamente a providência silenciosa de Deus ali, Deus guiando todas as coisas. E eu quero citar algumas passagens aqui, eu não vou ler porque elas são um pouco grandes, e os irmãos podem ler em casa. A primeira delas está no capítulo 1, verso 10 em diante. Quando Vasti, que era a esposa de Assuero, é destituída do seu cargo. O rei Assuero, ele prepara um banquete e ele chama a Vasti para participar e ela não quer. Ele, aconselhado pelos seus conselheiros ali, ele destitui Vasti e pede para que os seus servos se espalhem pelo seu império para trazer mulheres, para que essas mulheres possam ocupar o lugar de Vasti. E é aí onde nós vemos a providência de Deus. A mulher escolhida é uma judia, é Esther. E ela é colocada na corte de Assuero para ser o instrumento de livramento de Israel. É lindo ver, irmãos, como Deus age de maneira soberana e maravilhosa. Veja que Deus age de maneira que intervém na sua soberania as ações de Amã. Porque quando Amã propõe matar os judeus, isso lá no capítulo 3, verso 1 a 15, com um decreto real, ele propõe extinguir os judeus. Deus já tinha alguém na corte de Assuero que iria defender o seu povo. E como Mardoqueu vai dizer posteriormente, Deus colocou Esther ali justamente para isso, para que ela pudesse ser um instrumento que livrasse Israel. Então nós vemos claramente aqui a mão de Deus guiando todas as coisas. Nós vemos claramente Deus preparando um livramento para o seu povo. Nós vemos claramente Deus guiando a história do seu povo e agindo para preservá-los. O fim da história, muitos irmãos já conhecem. Esther intervém, Amã é morto,
o lugar que Amã ocupava na corte passa a ser de Mardoqueu, que é tio de Esté. Mardoqueu estabelece um novo decreto real que promove que os judeus possam se defender. Isso faz com que os judeus sejam poupados naquele dia. Tudo isso está diante da providência silenciosa de Deus. Agora, olhando para o contexto que nós estamos vivendo, irmãos. Governos que não se entendem, políticos que ficam brigando, líderes que querem se promover em meio à pandemia. Devemos dizer que tudo isso está dentro da providência silenciosa de Deus. Irmãos que agora estão aflitos porque não sabem se vão poder receber seus salários no próximo mês. Irmãos que estão trabalhando e veem as suas empresas ficarem cada dia mais vazias. Irmãos que vê o caos se instalando nos seus trabalhos. Irmãos que têm doentes em casa, os nossos queridos irmãos idosos, aqueles que já têm doenças pré-existentes. Nós estamos vendo pessoas sofrendo por causa disso. Meu irmão, tudo isso está dentro da providência silenciosa de Deus. Nós não sabemos muitas vezes por que Deus faz as coisas. Nós não entendemos às vezes qual é a ação de Deus em certas coisas. Mas deixe-me dizer uma coisa, nada foge ao controle providencial do Senhor. Ele está guiando todas as coisas para o louvor e a glória do seu bendito nome. Assim como ele livrou Israel das mãos de Amã, com certeza a sua igreja sairá triunfante deste período. Com certeza muitos de nós poderemos passar por muitas dificuldades, mas no fim o nosso Deus será glorificado. Por isso, meus amados irmãos, clamo vocês a descansarem no Senhor, a colocarem os seus corações na provisão do bendito Deus, porque Ele está cuidando de todas as coisas e guiando todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor.